Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de matemática. A gente vai ver sobre pontos no plano cartesiano e pares ordenados. Venham comigo. Nesta aula estudaremos o plano cartesiano, os pares ordenados e como localizar pontos no plano cartesiano. Contudo, para uma melhor compreensão deste tópico, acrescentamos também alguns exercícios de fixação, além de algumas situações. Plano cartesiano. Quando estudamos o conjunto dos números reais, verificamos que o número zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo da reta a seguir. Aqui temos o zero, pessoal, aqui. E à direita do zero tem os números positivos e à esquerda tem os números negativos. Quando estudamos a geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, comprimento e largura, e pode ser representada pela figura a seguir. Esse é o plano, né? Tem comprimento, tem largura. Essa é uma figura plana, beleza? Duas dimensões. Foi o matemático e filósofo francês René Descartes o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana cortada por duas retas perpendiculares entre si. Olha só, essas duas retas. E aqui temos pontos, né? Retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus entre si. Essas marcas indicam que são ângulos de 90 graus. As retas dividem um plano em quatro regiões chamadas quadrantes. Novamente, o plano cartesiano. Esse é o primeiro quadrante aqui, ó, onde o x e o y são positivos, né? Aqui é um quadrante onde o x é negativo, mas o y é positivo. Terceiro quadrante onde x e y são negativos. E quarto quadrante onde o x é positivo e o y é negativo. Esses são os quadrantes. A reta horizontal é denominada de eixo das abscissas e representada por x, se o x é qualquer número real. A reta vertical é denominada de eixo das ordenadas e representada por y. Y também é um número real. Então, esse é o eixo das abscissas e esse é o eixo das ordenadas, o eixo x e o eixo y. Denomina-se par ordenado ou par x, y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, x é igual a 0 e y é igual a 0. Tá aqui o 0, né? A origem do sistema cartesiano, 0, 0, origem, pode ser O ou 0. E aqui, onde x é positivo, para cima é positivo y, esquerda x é negativo, para baixo y é negativo. E aqui a representação dos sinais da abscissa e da ordenada em relação aos quadrantes, como eu havia falado aqui. O primeiro quadrante é positivo e positivo, o segundo quadrante é negativo e positivo, o terceiro quadrante negativo e negativo, e quarto quadrante é positivo e negativo, como eu havia falado, com relação aos valores, né, de x e y em cada quadrante, né? Exemplos. Primeiro exemplo, localizar no cartesiano os pontos x ou y, esse é o plano cartesiano de eixo x e y, né? Os pontos A com coordenadas 2 e 3 e B com coordenadas menos 5 e 1. Vamos resolver. Note que o ponto A, 2 menos 3, está no quarto quadrante. Olha só, o x é positivo e o y é negativo. Então, ele está lá no quarto quadrante. E como o ponto B tem uma abscissa negativa, o x é negativo e a ordenada y é positiva, então esse ponto a gente já sabe que está no segundo quadrante.
Então, vamos localizar aqui, ó. O A é menos 2 e 3, é 2 e menos 3, então 2 em x aqui, marca 2, marca menos 3 em y e localiza. Aqui, o B é menos 5 e 1, então vou lá no menos 5 no x e 1 em y e marco. Outro exemplo. Localizar no plano cartesiano os pontos A, menos 5 e 0, e B, 0 e menos 4. Veja só, quando uma das coordenadas é 0, o ponto pertence a um eixo. Se o x é 0, se o x for 0, o ponto pertence ao eixo y. Se o y for 0, o ponto pertence ao eixo x. Contanto que o outro valor não seja 0. Um é 0 e o outro não é. Beleza? Olha só. Como eu disse, né, o ponto A está no eixo x e o ponto B está no eixo y. Então, vou marcar o ponto A, vai no menos 5 aqui em x, marco A. E o ponto B vai no menos 4 aqui embaixo e marca. Beleza? Agora vamos resolver algumas situações de problema. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as linhas e colunas dessa planilha, indica as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite. Poderia ser paulista, né? Beleza. Aqui, pessoal, nós temos uma tabelinha, né? Como vocês podem ver. Uma tabela é formada do quê? De linhas e colunas. A gente pode tranquilamente associar isso a um plano cartesiano, porque as linhas são horizontais, as colunas são verticais, não é? E aqui é essa coluna A, B, C, D, E. Quando a gente conta as colunas, a gente conta as colunas horizontalmente. E quando a gente conta as linhas 1, 2, 3, 4 e 5, a gente conta as linhas verticalmente, de cima para baixo. Agora, o azeite, onde que está o azeite aqui? Eu quero saber. Vamos nós. Agora, queremos saber onde que está o azeite aqui nessa tabela, né? Está aqui bem no meio. Coluna C, linha 3. Beleza? Ou 3C, linha 3, coluna C, é 3C. Nós dando o layout do recorte, concluímos que o azeite fica na 3C. Porque a gente está considerando aqui primeiro a linha, né? E depois a coluna. Mais uma situação problema. No mapa mundi a seguir temos a localização geográfica de alguns lugares, representados pelas letras A, B, C, D e E. Identifique as coordenadas geográficas dos lugares, representados pelas letras A e B, a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano e utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, dos lugares propostos. Observações. Latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Longitude é a distância média em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, latitude é a distância em relação à linha do Equador. Então, é norte ou sul. Latitude é norte e sul, né? E longitude é a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então, é leste ou oeste, horizontal. Beleza? Então, aqui, como vocês podem ver, né? Esse zero aqui fica o meridiano de Greenwich. Beleza? E o zero aqui, ó, esse zero aqui é a linha do Equador. Aqui.
Então, como vocês podem ver, o ponto A ele está a 40 graus em relação à linha do Equador, que é essa daqui. Perceba aqui, ó, 40, ó, tá a linha dos 40. E ele está a 80 graus a oeste de Greenwich. 80 graus oeste aqui, né? E 40 graus norte. E aqui, esse ponto B, ele está a 20 graus sul da linha do Equador e 40 graus a oeste de Greenwich. Vamos resolver. Olha só, longitude, linhas verticais, latitude, linhas horizontais, né? As linhas aqui, linhas horizontais, latitude, longitude. Essas linhas são de longitude. A latitude são essas linhas aqui, como eu havia falado. Traçando plano cartesiano, né? A gente vai ter a latitude, né? E a longitude. Latitude do ponto A, como eu falei aqui, é 40 graus ao norte e 80 graus ao oeste. N de north, W de west. Latitude de 20 graus ao sul, 20 graus S de south. E 40 graus west, oeste. Beleza? Aqui 40 graus, né? E por fim, alguns exercícios de fixação. Primeiro exercício, no plano cartesiano a seguir estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desses pontos. Aqui temos 5 pontos e a gente vai determinar a coordenada de todos eles. Aqui, vejam, o ponto A, 1, 2, 3 em X, 1, 2 em Y. Então é 3 e 2. O B, 1, 2, 3 à esquerda, então é menos 3. 1, 2, 3 para cima, positivo, menos 3 e 3. Agora ponto C, ele está na origem dos eixos, 0 e 0. O D está aqui no terceiro quadrante, negativo e negativo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, então é menos 3 e menos 2. E o E está no quarto quadrante. Então, aqui é 1, aqui para a direita, positivo, né? Menos 1, menos 2, menos 3 em Y. Então, é 1 e menos 3. Segundo, desenho no plano cartesiano, né? Desenho o plano cartesiano no caderno e, em seguida, localize os pontos abaixo. Indique também os seus respectivos quadrantes. Então, temos 4 pontos aqui. O P, o M, o N e o K. P é menos 3 e 4, o M é 0 e menos 5. N é menos 4, menos 6, K é 5 e 0. Então, solução, vamos aqui no plano cartesiano, né? O ponto P, menos 3 e 4, como eu havia falado, né? O M vai ficar no eixo Y, menos 5 e 0. O N é menos 4 e menos 6. O K fica no eixo X, 1, 2, 3, 4, 5. E é isso aí, pessoal. O P fica no segundo quadrante, o M fica no eixo das ordenadas, o N fica no terceiro quadrante e o K fica no eixo das abscissas. Mais um. Indica as coordenadas de 4 pontos quaisquer do plano cartesiano, cuja coordenada seja o dobro da abscissa. Eu posso pegar quaisquer 4 pontos. Alguns exemplos. Ó. Ordenada tem que ser o dobro da abscissa. Então, você tem o X, o Y tem que ser o dobro dele. Primeiro o número, depois o dobro dele. Pode ser 1 e 2, pode ser 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8, enfim. Isso sempre vai ser aí do formato X, 2x. Então, tem infinitas formas. Você pode pegar 4 pontos quaisquer, 4 e 8, 5 e 10. Pode ter várias respostas diferentes, contanto que a ordenada seja o dobro da abscissa aqui. E é só por hoje, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixa aquele joinha, se inscrevam com o botãozinho aqui embaixo, ative o sininho. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, compartilhe com todo mundo, com seus professores, com seus pais, todos.
Um forte abraço a todos. Fui!